Bom, eu estou aqui porque eu trabalho com a China há muitos anos. Eu entrei no mestrado em economia muito tempo atrás, há 10 anos, e na época ninguém se interessou em China. Aí eu desisti do mestrado, né? E fui para a China. Eu morei lá, estudo, dou aula sobre a China. E esse evento me chamou a atenção justamente pela grande participação de pesquisadores chineses. Para mim foi uma surpresa. Eu não me lembro de haver no Brasil, de ter ocorrido no Brasil um evento com uma participação tão expressiva de pesquisadores de várias regiões da China, porque eu estive conversando com eles ontem e hoje, tem pesquisadores de todas as regiões. Isso é uma coisa, quer dizer, é um evento que traz aqui para Santa Catarina, para a universidade, uma visão de um país que é a segunda maior economia do mundo, é um país que até outro dia ninguém nem se interessava muito, quer dizer, rapidamente chegou a essa condição, daqui a alguns anos vai ser a maior economia do mundo, e aí você tem aqui nesse evento, um evento de economia política, né, mundial, você tem uma participação tão grande de pesquisadores que são marxistas, quer dizer, dentro da economia é uma linha de análise diferente do que a gente está acostumado aqui na universidade. Todos eles são marxistas, todos eles vieram com essa outra lógica, digamos, para discutir as questões. E isso torna esse evento um evento assim extraordinário, né? Os debates ontem e hoje, que eu acompanhei até agora, eles estão, inclusive, criando uma situação interessante para os próprios pesquisadores chineses, porque estão colocando em debate determinadas contradições do processo que existe na China, né? E é interessante porque todos os que estão aqui são marxistas e questionando aspectos do que ocorre na China, né? Então, a partir da lógica da análise do Marx e tal, quer dizer, eu acho que esse evento, o que for produzido dele, vai ser muito interessante, não só para o Estado, para o país inteiro, porque a gente vai ter, pela primeira vez, essa oportunidade de fazer uma discussão sobre China, com esse peso, né, que é inédita. Você não tem, hoje, eu acho que nem a nível mundial você não tem nada parecido. Eu estou realmente agradavelmente surpreso com esse evento. Veja bem, a China é um país que precisa, né? A China precisa de alimentos, a China precisa de minérios, a China precisa de tudo. E o Brasil, a burguesia brasileira, as classes dominantes brasileiras, não precisam, estão bem, né? Então, isso explica, em grande medida, a diferença entre a atuação agressiva da China, do ponto de vista comercial, político, de relações internacionais e tudo mais. Quer dizer, ela precisa, então ela está indo, né, o tempo todo atrás, e essa postura descansada do Brasil, né? O Brasil não vende para a China compra do Brasil. A China ela é hoje a maior parceira comercial do Brasil, a maior compradora de produtos agropecuários e produtos minerais, caminha para ser rapidamente o maior investidor no Brasil, né? E o Brasil é isso, quer dizer, os chineses vêm aqui comprar, os chineses vêm aqui vender, os chineses vêm aqui fazer as coisas. A gente tem uma postura muito acomodada. Então, é evidente que há uma relação desigual, realmente, né? Quando você tem diferenças tão grandes de interesse nessa relação, você vai ter uma relação muito mais do lado, digamos, beneficiando a China do que o Brasil, na medida em que a China está vindo com uma estratégia clara em relação ao Brasil. O Brasil não tem uma estratégia em relação à China, né? Pra você ter uma ideia, nós hoje vendemos, de tudo que a China compra do mundo, 2,9%, quer dizer, menos de 3%, ela compra do Brasil, né? E essa é uma coisa que, do ponto de vista comercial, coloca que a gente ainda pode crescer muito mais na relação com a China. Nos últimos anos, a gente cresceu uma média de 40% ao ano na relação comercial com a China. Olha o que é isso, hein? 40% ao ano. Quer dizer, a gente começou o novo milênio, o novo século, com 2, 3 bilhões de dólares, hoje está com 75 bilhões de dólares de comércio exterior. Agora, a relação de países não é só questão comercial, né?
Se você pegar no intercâmbios universitários, no intercâmbios de ciência e tecnologia, tudo, a gente não tem praticamente nada nessa relação com a China. A gente está iniciando, tem iniciativas de um estado, de outro, de uma universidade, de outra, mas iniciando essa relação com a China. A gente podia ter hoje um intercâmbio intenso na área esportiva, na área cultural, na área de ciência, tecnologia e inovação, e não temos. Né? Não temos por causa disso. Quer dizer, a gente se coloca de uma maneira muito ainda voltada para os Estados Unidos, voltado para a Europa, né? Que são os países que o Brasil historicamente teve relações, e um pouco para o Japão, porque o Japão há muitos anos entrou no Brasil e tem uma relação muito intensa com o Brasil. Mas a China não, a China a gente ainda está engatinhando, e a relação é desigual mesmo, desigual porque nós não temos interesse, a gente não se mexe para fazer isso acontecer. Né? Sobre o ponto de vista da construção do socialismo, como é que você avalia a experiência chinesa? Olha, essa é uma discussão muito complicada. Se você pegar os debates que ocorreram aqui, as polêmicas, inclusive, um certo até desconforto de alguns pesquisadores de outros países, eu avalio da seguinte forma, quer dizer, o que ocorre na China é o início de um processo. Né? Esse processo vai levar aí mais 50, 100 anos. Né? Nós não vamos estar vivos para ver essa coisa acontecer. Esse processo tem grandes contradições, porque, entre outros fatores, quer dizer, como a China é muito grande, tem muita gente, tudo na China é sempre muito complicado, sempre muito intenso, é uma outra dinâmica, né? Não dá para comparar, quer dizer, por exemplo, esse evento aqui, se fosse na China, ia ter 2, 3, 4 mil pessoas. Né? Quer dizer, qualquer coisa na China tem muita gente, qualquer coisa na China é muito intensa. Então, esse processo que os chineses chamam de socialismo à moda chinesa, outros chamam de capitalismo de Estado, enfim, cada um dá um adjetivo de uma maneira, eu entendo que é um processo que está iniciando. Né? Tem 30 anos, os primeiros 30 anos depois da Revolução, quer dizer, de 1950 a 1980, foram tentativas deles acharem o caminho. E, a partir de 1980, eu considero que eles acharam um caminho. Né? E esse caminho, obviamente, tem uma série de dificuldades, porque existem forças na economia, na política chinesa, contrárias, e então é um processo sempre de muito enfrentamento, de muita disputa política e econômica. São muitos interesses envolvidos. Você imagina uma economia de PIB chinês, está quase 9 trilhões de dólares. Imagina qualquer coisa numa economia de 9 trilhões de dólares, isso pelo PIB de paridade cambial, pela paridade do poder de compra está em 14 ou 15 trilhões. Então é um negócio assim, qualquer trisquinho são bilhões. Né? E isso envolve muitos interesses, muitas disputas, muitas influências ideológicas, econômicas, comerciais, políticas. Então, o processo que a China está vivendo, ele realmente é um processo cheio de contradições, desagrada a gregos e troianos. Né? Você vai ver sempre gente de direita criticando a China porque é comunista e gente de esquerda criticando a China porque é capitalista. Né? E eles vão navegando nesse meio aí, dizendo que não, que o socialismo que eles estão fazendo é o socialismo à moda chinesa, e ponto. Né? E vão tocando. Agora, objetivamente, a China tirou da miséria, segundo a ONU, de 1980 a 2005, segundo a ONU, a China tirou da miséria 627 milhões de pessoas, em 25 anos. Né? Dá 3 Brasis, o equivalente a 3 populações do Brasil. E ela continua tirando da miséria muita gente. Então, de 2005 para cá, ela já deve ter tirado mais uns 100, 150 milhões. Então, nesse período, nos últimos 30 e poucos anos, saíram da miséria na China cerca de 600, 700, 800 milhões de pessoas. Né? Então, isso é um impacto assim muito... Quer dizer, se isso é socialismo, se é capitalismo, mas objetivamente há uma melhora no padrão de vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, o índice de mortalidade infantil na China, o índice nacional de mortalidade infantil, é menor do que o do Brasil. A expectativa média de vida na China é maior do que a brasileira.
O que é isso? Qualidade de vida, né? Se você pegar a questão de estudo, de tempo de estudo, a quantidade de gente estudando, a garotada lá estuda período integral. Quantos aqui no Brasil estudam em período integral? Então, se a gente pegar pela questão da qualidade de vida, os indicadores universais de qualidade de vida, a gente vai ver que a China hoje tem uma condição de vida melhor do que a do Brasil. Só que lá são 1.350.000.000 de pessoas. Aqui são 190, quase 200 milhões. Então, você imagina o que é proporcionar a quase 7 vezes a população brasileira um padrão de vida melhor do que o que tem no Brasil. E isso foi conseguido nos últimos 60 anos e mais intensamente nos últimos 32 anos, digamos. Então, assim, independentemente do nome e da classificação que se dê para o que ocorre na China, objetivamente a vida do povo melhorou. E melhorou de maneira significativa, de maneira, em termos quantitativos, de uma maneira gigantesca, né? Quer dizer, então, isso é um dado concreto. Quer dizer, você pode analisar e criticar N aspectos, mas o padrão de vida... Eu fui a primeira vez à China em 97, e nesses 16 anos eu já fui quase 20 vezes. Morei lá, rodei lá dentro quase 2 anos da minha vida, e rodo o país todo. Quer dizer, você vê a melhora do padrão de vida. No interior, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, quer dizer, isso não é coisa que você lê em livro, não é coisa que você vê, não, você vê. Você está indo nos lugares e está vendo como a situação está melhorando, né? Então, essa é uma questão que, nos próximos anos, o mundo inteiro vai cada vez mais se ver obrigado a entender o que ocorre na China, a seguir para cá ou seguir para lá. A China vai cada vez mais ser um parâmetro para o mundo inteiro, né? Em todas as áreas. Lembrando que é um país que tem seus 5 mil anos de história escrita, que o filósofo que hoje as ideias dele ainda influenciam muito na China, o Confúcio. Quer dizer, o Confúcio é um filósofo que viveu há 2.500 anos. Então, na universidade aqui, o pessoal usa na administração um livrinho de um chinês, de Sun Tzu, que chama A Arte da Guerra, que ele escreveu há 2.100 anos. Quer dizer, a China ensina o mundo há muito tempo, né? A China tem um pesquisador inglês que ele fez um levantamento sobre todas as coisas que os chineses inventaram na área de ciência e tecnologia e tudo mais, né? São 7 livros para caber tudo que o cara escreveu, né? Quer dizer, a contribuição chinesa para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no mundo. São 7 tomos, né, o trabalho do cara. Então é isso, quer dizer, a China, daqui para frente, cada vez mais, ela vai ser ela vai estar presente no mundo inteiro, né? Assim, ninguém vai poder estudar medicina sem ver o que se faz nessa área na China, astronomia, matemática, física, em todos os campos do conhecimento. Vai ser obrigatório, no bom sentido, incluir os parâmetros, os paradigmas chineses. Eu vou pegar um aspecto, que é uma coisa que a gente conhece bem aqui em Santa Catarina. Você deve lembrar da ZPE, né? A Zona de Processamento e Exportações lá de Imbituba, tinha mais não sei aonde, que nunca saiu do papel, né? Bom, na China, eles começaram esse crescimento econômico todo criando 14 zonas de desenvolvimento econômico, que seria mais ou menos o equivalente à nossa ZPE, e que hoje funciona até hoje, quer dizer, depois eles foram criando outras, enfim, mas lá essa coisa aconteceu, lá funcionou. E aqui a gente só vê a placa, você passa na BR, você vê a placa, ZPE de Imbituba, né? Está lá uma placa enorme, né? Isso é a primeira coisa, quer dizer, então eles pegaram, fizeram essas zonas de desenvolvimento econômico né, e elas foram importantes para esse crescimento econômico todo. Segunda coisa, a China investe até hoje, mas investiu muito, investe até hoje, na parte de logística. Você tem na China hoje mais de 80 mil quilômetros de ferrovia, e ferrovia de verdade, né? E você tem trens de carga, que a China é a segunda maior do mundo em movimentação de carga, só perde para os Estados Unidos, daqui a pouco vai passar também. Você tem trens de passageiros para todas as capitais, passageiros e carga, para todas as capitais da China e todas as grandes cidades da China. Então você tem ligação ferroviária com pelo menos 50 grandes cidades,
E você pode até escolher se você vai num trem mais rápido, num trem que vai um pouco mais lento, ou um trem de pobre, como a gente diz, né? Que é aquele que vai porco, galinha, né? Então você pode ir num trem de 350 km por hora, pode ir num de 210 km por hora, pode ir num de 90 km por hora. Tem diferença de preço, tem diferença de conforto, tem diferença de horário, né? Mas assim, você, em qualquer grande cidade da China, você tem 6, 8, 10 horários, frequências, né, de horários de trem para qualquer lugar. Então é um negócio de doido. Você pode visitar, viajar, se movimentar o país inteiro a um custo muito baixo. Eu, quando levo comitivas do Brasil para a China, eu boto sempre o pessoal em trem, porque eu digo, ó, vocês querem conhecer o país, tem que andar de trem. Andar de avião, você não vê nada, né? E a gente viaja muito de trem, o pessoal fica de queixo caído, né, os brasileiros e brasileiras, porque no Brasil nós não temos, né? Você vê Santa Catarina produz carnes lá no oeste e traz de caminhão para o porto. Olha o que agrega, o que acrescenta no custo, o que encarece o produto de você trazer de caminhão. Se você trouxesse, se tivesse ferrovia, a gente ia ser muito mais competitivo, né? Você tem aqui todo o litoral que você tem que fazer tudo pela BR-101 de ônibus ou de carro. Não tem transporte férreo. Então, assim, não há como desenvolver um país com dimensões continentais como o Brasil sem transporte ferroviário. Se você pegar o Canadá, que é um pouco maior do que o Brasil, a China, que é um pouco maior do que o Brasil, e os Estados Unidos, que é praticamente o tamanho do Brasil, todos têm muito mais quilômetros de ferrovia, muito mais trem de carga e de passageiro do que o Brasil. Não dá nem para comparar. Essa é uma coisa assim que dá para chorar no caso brasileiro. Outra coisa, costa. Nós não temos navegação de cabotagem, navegação costeira, que é um absurdo, né? Você não tem aqui em Florianópolis, para ir para o continente, você não tem barco, né? Isso no mundo inteiro você tem, na China você tem. Então, essa é uma diferença fundamental, que é a questão de competitividade. O pessoal diz, por que a China é tão competitiva? Porque, entre outras coisas, ela transporta suas mercadorias, seus produtos, todos de trem ou de barco, que o custo é muito menor, né? Outra coisa fundamental, a China investe em educação. A China investe em infraestrutura. Para você ter uma ideia, o Brasil, o investimento em infraestrutura, se você pegar os dados, eles são de chorar. A gente tem um investimento hoje inferior a 10%. A China investe 30%, 40% do PIB em todo ano, né? Então, assim, são diferenças muito importantes que elas podem fazer com que a gente se mexa, até porque o Brasil é um país com dimensões também continentais, pode fazer com que a gente se mexa para melhorar a situação aqui no Brasil, né? Eu acho que são alguns aspectos, poderia falar de vários outros, mas aí a gente vai ficar aqui um tempão. É difícil dizer se a China é socialista ou não, porque nós, a rigor, não temos no mundo uma definição do que é um país socialista, para começo de conversa. Quer dizer, você tem N definições ou N expectativas. Aí você pode dizer, o leste europeu, socialismo real, antiga União Soviética, Cuba, Vietnã, não sei o quê. Quer dizer, a rigor a gente não tem um modelito, né? Você não pode dizer, olha, ela preenche os requisitos. Não tem. Quer dizer, isso é um primeiro aspecto. Quer dizer, do ponto de vista teórico, a rigor a gente não tem o que caracterizaria exatamente um país socialista. Isso em primeiro lugar. Na minha opinião pessoal, eu acho que a China é o seguinte, a China é socialista para dentro e capitalista para fora, né? Por que eu faço essa interpretação, digamos? Por quê? Porque ela se preocupa efetivamente em melhorar a qualidade de vida, a condição de vida da sua imensa maioria da população. Ela procura melhorar as relações de trabalho, procura melhorar as condições de trabalho. É um negócio assim... Só para você ter uma ideia, a China tem quase 900 milhões de população economicamente ativa. Faz ideia do que é isso? É quase 10 vezes a brasileira. Então, agora, para fora, para competir com o mundo capitalista, ela é extremamente capitalista. É pau, pau e pau, né? Quer dizer, ela não tem uma postura socialista na relação com o mundo capitalista. Ela tem que ter uma postura realmente muito competitiva, muito comercial, muito agressiva, para poder sobreviver nessa arena, né, do capitalismo mundial. Que essa é uma discussão teórica antiga, inclusive, que era o seguinte, quer dizer, pode ter um país socialista, apenas um, no mundo capitalista, né? Quer dizer, e a China ela não se porta como país socialista na competição, na relação mundial, ela se porta como um país capitalista feroz. Agora, para dentro, ela tem capitalismo muito intenso,
com graus variados de exploração, mas o governo, a postura do governo é uma postura de governo socialista. Se você pegar os discursos deles, é socialismo. Eu tive agora no evento há poucos dias lá em São Paulo com o embaixador, o discurso dele é a questão do socialismo, a questão da desigualdade, de reduzir a desigualdade. Então, eles têm uma preocupação efetiva com isso. E aí, como eles convivem com essas contradições, eles convivem, estão tocando o barco, estão melhorando o país. Em relação ao Brasil, a situação brasileira é uma situação muito complicada. A gente chegou num grau de deterioração de uma série de questões, de relações de governo, de relações de empresários, enfim, a gente está numa situação bem complicada nesse aspecto. A gente tem quer dizer, existe toda uma campanha da mídia em relação à questão da corrupção, do judiciário, mas você tem corrupção no judiciário, né? Tem muita corrupção no judiciário, sempre teve muita corrupção no judiciário, e isso não é falado por razões óbvias, né? Todo mundo tem medo de comprar briga com o judiciário. Mas o judiciário, eu acompanho isso por curiosidade, né, há muitos anos, tem muita corrupção, né? A mídia dificilmente vai falar disso. E aí fica complicado, porque parece que toda corrupção só ocorre no meio político, como se o corruptor, que é o empresário, não existisse, né? Só existe o corrupto, o corrompido, né? Ou o pessoal de governo, o pessoal dos parlamentares e tal. Agora, a gente vive uma situação aqui em que a gente tem... o Brasil não consegue fazer nada de médio prazo, é muito difícil, nós não temos planejamento, não há planejamento de Estado. Na China eles fazem um planejamento quinquenal, agora eles estão no 12º plano quinquenal, aqui nós não temos. A gente teve já na época da ditadura lá, dos militares, tinha um arremedo de planejamento, mas a gente não consegue efetivamente fazer. Existem algumas áreas que têm planejamento, porque é obrigatório, a área de energia, por exemplo, porque por uma série de razões eles têm que se antecipar em 10, 20 anos, né? Mas se você pegar, por exemplo, a agricultura, a área de abastecimento, que forçosamente teriam que ter planejamento, não tem, né? Tanto é que você tem essas crises cíclicas, a crise do porco, a crise do milho, a crise do café. Por que tem crise? Porque, de repente, tem uma superprodução, lá na frente cai a produção, mas é falta de planejamento, é falta de você ter quer dizer, tem que ter um balizamento de qual deve ser a produção, de qual deve ser... Porque como envolve grandes quantidades de fertilizantes, de insumos, de tudo, tem a questão de mercado. Quer dizer, os chineses conseguiram, e essa é uma característica interessante do socialismo chinês, eles utilizam os indicadores de mercado para o seu planejamento de Estado. Quer dizer, é um híbrido, digamos, né? É muito interessante. E no Brasil não, a gente não tem isso. Basta ver essa loucura que é a questão de automóveis. Se você pegar... Isso é uma esculhambação que está ocorrendo, né? Você tem uma produção absurda de automóveis, você tem hoje as cidades todas congestionadas, você vai em Salvador, a cidade para, vai em Recife, vai no interior da Bahia. Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás em um jornal, 10 cidades do interior da Bahia, todas com congestionamento. Aqui em Chapecó tinha há 10 anos, há 20 anos, tinha 20 mil carros e 90 mil habitantes. Agora está com 190 mil habitantes e 120 mil carros. Aumentou 100 mil carros em 20 anos. Quer dizer, daqui a pouco tem mais carro do que gente. Aí os caras querem resolver o trânsito. Eu falo, não tem que resolver trânsito, tem que diminuir o acesso, né? Quer dizer, então são... E lá na China eles estão vivendo esse problema. Quer dizer, a China, no início dos anos 90, ela produzia... Era residual a produção de automóveis. Hoje ela está o maior produtor de automóveis, o maior consumidor de automóveis, com 17 milhões de... O Brasil tem 3, né, de produção. Então são coisas assim que a gente se assusta, no caso brasileiro, e que eu não vejo muita perspectiva assim. Eu não sou otimista em relação a isso, né? Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade para fazer planejamento, porque você vê assim, os chineses construíram uma ferrovia lá ligando de Xinhai ao Tibete, são 2.000 quilômetros, eles fizeram em 2 anos, 2.000 quilômetros de ferrovia. Essa ferrovia foi construída a 4, 5 mil metros de altura. Você imagina o que é construir no gelo a 4, 5 mil metros de altura, 2.000 quilômetros. Fizeram em 2 anos. Nós temos a Norte-Sul aí, acho que uns 15 anos, né, que está sendo discutida. Aqui, essa Leste-Oeste aqui há 20 anos. Quer dizer, a gente fica discutindo, né? Discutindo, fazendo, vamos fazer, e não faz. Aí os caras estão fazendo, quer dizer, se eles conseguem fazer em 2 anos 2.000 quilômetros de ferrovia, por que a gente não consegue, né?
Então é isso, eu acho que a gente vai apanhar muito ainda, mas a gente é novo, a gente aprende.